Bem, hoje com o gerente de produtos Aqua da Guabi Nutrição e Saúde Animal, Gustavo Pisato, a gente falar sobre a produção brasileira de camarão. Olá, Gustavo. Olá, Tavinho, como é que vai? Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar dessa coisa gostosa que é camarão. O Brasil é um grande produtor de camarão. O grosso da produção é concentrado principalmente na região nordeste do Brasil. O camarão que depois é despescado, né, e aí vai para o mercado e que é tratado à base de ração. A ração é o elemento básico da alimentação do camarão. E aí a gente entra... Eu estava falando ontem com o Zani, que é presidente do Sim de Rações, e a gente falou um pouco, não só a gente fez um balanço do ano, mas a gente falou um pouco também da evolução das rações, né? Como elas estão evoluindo, melhorando produtividade, saúde, sanidade, enfim. É um processo que não para. E vocês da Guabi também estão aí, né, nessa área da produção para as rações de peixes e também dos elementos aquáticos. O camarão é um deles. E aí me conta um pouquinho dessa evolução, porque a gente sabe, o Zani ainda falou ontem, existe uma série de elementos hoje que são adicionados às rações e que fazem com que, não estávamos falando de camarão, né, mas estávamos falando de... e que fazem com que você tenha uma velocidade maior de produção, uma conversão maior de produção, alimentando menos, ou seja, com um potencial maior. Ele até fez, a título de curiosidade, até falou, então, muita gente pergunta, puxa, mas se a produção da proteína animal cresce de uma forma visível, né, por que é que a produção de ração não cresce tanto? E ele falou, aí a resposta é essa, porque hoje eles precisam comer menos para chegar no mesmo padrão de conversão. Não deve ser diferente para a ração de camarão também, né? Então, exatamente, a correlação com as outras proteínas animais, a gente pode fazer e não é diferente para peixe, para camarão, né? O que acontece é a produção ano a ano ela cresce, né? O volume de ração ele também tem a tendência aí de ir crescendo proporcionalmente, mas às vezes não na mesma escala, vamos dizer, né? É. A gente tem com a produção crescendo, o que acontece é que os desafios também acabam aparecendo de forma mais intensa. Isso independente da categoria animal que a gente esteja falando. E quando a gente fala do camarão, é a mesma coisa, né? A gente tem que entender que não é somente um bom arranjo de matérias-primas que é o suficiente hoje para você ter boas produtividades, né? Hoje a gente precisa pensar além, a gente precisa suportar o camarão aí na parte de saúde principalmente, né? Então, a nutrição ela tem que contemplar não somente os níveis nutricionais, né, os requerimentos nutricionais da espécie, mas também dá suporte nessa parte de imunidade, de saúde também, para que o animal, uma vez que ele enfrente os desafios ali, ele consiga superar da melhor forma, né? E com a nutrição a gente consegue fazer isso. E a gente sabe que produzir camarão não é fácil e toda a produção de qualquer organismo aquático confinado, e o camarão é um deles, né? Não o nativo, o pescado no mar e tal, mas o de confinamento, né? Ele é muito delicado e se você não piscar de olhos, você pode perder um tanque inteiro, não é, Gustavo? Quanto mais você aumenta a produtividade, maior os desafios vão ficando e mais atenção você tem que dar a isso. Na aquacultura, né, a gente tem dificuldade muitas vezes de ter controle de alguns parâmetros, por exemplo, quando a gente faz uma correlação com a avicultura, onde você consegue ter a mão, consegue ter controle maior sobre algumas variáveis. E para o camarão, não. Você tem uma grande influência do clima, você tem uma grande influência da temperatura, da insolação, dos ventos, da qualidade da água, como é que isso tudo se comporta. E e a água, principalmente, é uma coisa viva, né? Ele é muito dinâmico. Então, você tem que estar atento em todos esses parâmetros se você pretende ter bons resultados, né? E uma vez que um desses começa a entrar em colapso, a produtividade naturalmente também não se comporta bem em frente a esses desafios que a gente tem aí, né? Nós tivemos recentemente aí em Natal a Feira Nacional do Camarão, foi um mês mais ou menos, e vocês participaram apresentando algumas
novidades nas rações, na alimentação do camarão, que é justamente isso que a gente já está trocando ideia aqui desde o começo. O que é que vocês trouxeram, o que é que vocês levaram de novidade para o evento? A gente gosta sempre de mostrar para os nossos clientes, para o produtor, né, que a gente traz embarcado no nosso produto muita tecnologia. A gente está falando de alguns aditivos funcionais, a gente está falando de probióticos, ácidos orgânicos, prebióticos, que muitos desses aditivos, vamos falar assim, eles já estão contemplados dentro da nutrição. A Guabi hoje ela trabalha com formato para a ração de engorda especificamente. A gente trabalha com um produto que não só de trazer essas tecnologias, a gente também traz um processo produtivo diferente, né? Normalmente as empresas trabalham com um produto num processo de pelletização. A Guabi trabalha com um produto de extrusão, que também dá algumas características diferentes ao produto, melhor estabilidade em água. A gente consegue ter uma maior padronização de pellets, um maior número de pellets por animal. Isso traz uma contribuição. E esses aditivos voltados para a saúde, principalmente a parte intestinal, que auxilia com que o animal consiga ter uma melhor absorção dos nutrientes e também consiga ali, vamos falar, peneirar e filtrar aqueles micro-organismos dentro do trato intestinal dele, que são os mais benéficos, que vão favorecer a essa melhor absorção de nutrientes e, naturalmente, um crescimento superior também. Um crescimento superior, mais saudável, com qualidade de vida, uma melhor conversão, né, naquilo que é Exato. no produto final. E com resultados comprovados isso? Sim, nós temos resultados comprovados de crescimentos bastante satisfatórios, né? O que a gente observa é que, atualmente, dentro do nosso negócio, antigamente, não que perdeu-se espaço, mas cada vez mais o produtor entende que os resultados econômicos da fazenda ela vai acontecer com camarões maiores, né? Uhum. Antigamente se trabalhava muito com camarões menores e hoje cada vez esse peso médio de abate ele vem aumentando. Então, o ciclo, o produtor tira uma parte desse camarão menor e o restante ele vai engordando. E a gente consegue resultados muito bons aí de animais com 30 gramas, num período bastante curto, de 85 dias, 90 dias, às vezes um pouco antes, e conversões muito satisfatórias, muitas vezes abaixo de 1, né? Então, são números que são importantes, né, da gente compartilhar e de mostrar que é possível se ter excelentes resultados de crescimento, desenvolvimento e sobrevivência quando se trabalha e quando se pensa não só numa dieta que vai atender nutricionalmente, mas que também dê suporte a essa parte de saúde, né? Legal. Bom, e só para a gente fechar, que o tempo é curto, mas em cada fase de crescimento, desde a larva, né, a larvinha, até o camarão adulto, você vai modificando a ração. Existem, para cada etapa do crescimento, vai um tipo de ração para justamente reforçar tudo isso que você falou. Exato. Assim como até para os seres humanos, né, e para os outros animais, cada fase da vida a gente tem uma exigência nutricional diferente. Para o camarão não é diferente, né? Então, quando a gente pensa nas fases iniciais, a quantidade de proteína, energia e também dos demais nutrientes, ela varia conforme a fase de vida. E também o tamanho da partícula, ela precisa ser Uhum. adequada a esse momento, né? Para que o animal consiga capturar, ingerir, absorver esses nutrientes. E aí a gente precisa disso. Na Guabi também nós temos desde as fases larvais até a fase de engorda, né? A gente está falando aqui em 4 produtos que vai atender do início ao fim do ciclo, né? E, assim, em diferentes tamanhos, né? E aí dentro desses tamanhos, principalmente na fase de engorda, a gente ainda consegue ter variações aí, dependendo da proposta que o produtor quer trabalhar, né? E sempre, E, só para fechar, sempre com uma linha de produtos cada vez mais próximos daquilo que é natural, né? Exatamente, a gente trabalha muito isso, né? É importante que a gente entenda essa necessidade não só do animal, mas que também que isso seja uma nutrição que seja amigável também ao ambiente, a Isso aí. toda ao ambiente de cultivo do animal. Ok, Gustavo, muito obrigado aí pela participação. Deixa o endereço de internet de vocês para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto aqui. Exatamente. É possível
as pessoas conhecerem mais sobre os produtos da Guabi no guabiaqua.com.br, www.guabiaqua.com.br. Lá tem todo o nosso portfólio de aquacultura e o produtor consegue ter acesso a isso e aos nossos contatos também, aos nossos canais. Obrigado pelas informações, uma ótima quarta-feira para você. Até breve. Eu que agradeço, tudo de bom, um abraço. Até mais, abraço.